Comecei a live. Bem, gente, boa noite. Hoje a gente está fazendo aí a nossa plenária para a discussão do nosso programa do PSOL, discussão aberta. A gente está aberto para as pessoas comentarem, tanto aqui na nossa live, quanto na plenária que a gente está fazendo, organizando a plenária no Meet. As pessoas que estão na plenária também vão poder fazer contribuições, também vão poder falar se quiserem. E a gente está transmitindo a nossa live aqui com essa plenária também, porque as pessoas também vão falar por aqui, se quiserem, né? Se quiserem comentar alguma coisa por aqui. Então, eu vou gravar aqui a nosso Meet. Olha aí. Todo o pessoal aí. Pronto, peraí. Parece que não tá pegando, eles não estão gravando o som do meu computador. Coisas de quem faz ao vivo, né, gente? Vamos dar amor, vê se tá pegando, vê se tá pegando aí agora que eu tô na live. Agora pegou. Parece que não tá pegando, eles não estão gravando o som do meu computador. O Wilds acabou. Ah, não, tá pegando sim, tá pegando sim. Pode parar. Bem, vamos lá então. Tá. Bem, Eudes, pode começar então, camarada, a nossa apresentação. E aí depois... Acho que eu vou fazer a apresentação do pessoal, não é? Isso, é isso que vai começar a fazer então, né? O camarada Célio vai fazer a apresentação do pessoal. Sim, dona Lúcia, você consegue ver todo mundo por aqui, mas a gente também pode ver a pessoa que estiver falando se você clicar em fixar tela, tá bom? Eu queria pedir para você compartilhar o programa de governo que a gente fez, por favor, na tela, para todo mundo poder ver. Eu vou aqui fixar o Célio aqui para ele começar a falar. Manda brasa, Célio. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença aqui dos camaradas orgânicos, né, que estão participando, que ajudaram a organizar o programa de educação. Agradeço aqueles que estão acompanhando a gente no Facebook e aqueles que, porventura, vão assistir em outro horário, porque agora tem algum outro compromisso. Bom, eu sou Célio, sou pré-candidato a prefeito pelo pessoal de Araraquara, junto com o camarada Hildes, que é candidato a vice-prefeito. Vou fazer uma rápida apresentação sobre o nosso partido, sobre a nossa história e as nossas ideias.
O PSOL, ele é um partido genuinamente brasileiro. Ele nasce das confluências e das desestruturações da esquerda brasileira. Após aquele período de aglutinação da década de 70, 80 e 90, que culminou na eleição do Lula para presidente da República em 2002, nós tivemos o primeiro ano da presidência do Lula, um ano fatídico, em que ele coloca a reforma da Previdência para o funcionalismo público, que tira vários direitos dos funcionários públicos. Entre os problemas, começa a cobrar aposentadoria, cobrar um percentual da aposentadoria dos aposentados, aumentar o percentual de cobrança e outras coisas. Nesse momento, aqueles deputados que eram do PT, que se organizavam na esquerda durante muito tempo, que acreditaram no projeto do petista, que se posicionaram contrários ao projeto do Lula, governo de 2003, aquele momento, esses deputados, pasmem, foram expulsos do partido numa convenção ainda no final de 2003. Naquele momento ficou nítido que o PT havia expulsado os radicais, entre eles a Luciana Genro, Babá, João Pontes, Luiz Helena, e alguns outros se solidarizaram, como o Chico Alencar e Ivan Valente, que não votaram nem contra a favor, se colocaram isentos no processo, mas acabaram saindo do partido por pressão das suas próprias bases, e o processo de 2014 e 2015 foi para a construção do PSOL. Então, o nosso partido nasce em 2005. Em 2006, nós temos a nossa primeira candidata a presidente, que é a Luiz Helena, que era senadora na época, teve 8% dos votos, foi a terceira mais votada, foi uma excelente campanha, e nós nascemos com uma distinção muito grande, que foi o lulismo e que eram os partidos da esquerda naquele momento. Primeiro, com o princípio do socialismo democrático, agregador, através de correntes, onde o pessoal se propunha ser um porto para toda a esquerda que não se via no lulismo, que não se contentava com o mínimo que o lulismo propunha para a população, mas queria o máximo, queria o socialismo, no final das contas. E, através disso, o pessoal foi organizando junto com os movimentos sociais de base, movimento estudantil, crescendo, a ponto que aqui em Araraquara o partido foi fundado em 2007, se estruturando, de modo que hoje o PSOL é, no meu entendimento, o maior partido da esquerda brasileira, ou pelo menos o maior partido da esquerda radical brasileira. Nós possuímos 10 deputados, temos inserções em todos os tipos de movimento social, principalmente movimento estudantil, mas também movimento sindical, movimento contra barragens. O nosso grande representante na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é o Guilherme Boulos, que inclusive foi candidato a presidente em 2018, e ele é um representante do MTST, que é o Movimento Trabalhador Sem Teto. Portanto, nosso partido ele é genuinamente um partido brasileiro que representa a esquerda brasileira, né? Ele tenta agregar todas essas desagregações que houveram no processo traumático para a esquerda brasileira, que foi os governos lulopetistas, e que desembocaram agora na trágica, na barbárie eleição do Jair Bolsonaro, dado que a população ficou terrivelmente abalada com as traições do lulopetismo. Nossa proposta agora é reunir os princípios da fraternidade, da solidariedade, os princípios socialistas, justamente para disputar essa campanha que se avizinha e demonstrar para Araraquara que existe um projeto que nem é a miséria do possível petista e também nem é o austericídio da direita e muito menos a barbárie do fascismo. Então, acho que é isso. Qualquer coisa eu estou aqui para que os camaradas quiserem ou alguma pergunta que surgir, mas espero ter apresentado e representar nosso partido muito bem. Obrigado. Obrigado, Célio. Eudes? Obrigado, camarada. Então, vou começar aqui lendo a nossa introdução do tópico educação no nosso programa de governo. Né? Então, o nosso título é Educação para a Emancipação. A educação é um dos temas centrais quando pensamos numa perspectiva... Vou compartilhar. Desculpem. Estão vendo? Tá carregando. Certo? Sim. Estamos vendo. A educação é um dos temas centrais quando pensamos numa perspectiva de transformação social. É a principal indicadora de aumento dos rendimentos do trabalho e da mobilidade social, além de provedora de cidadania e inclusão social. A educação pública laica, a escola pública laica, universal, estatal e gratuita é uma conquista dos movimentos sociais no Brasil, resultado direto da mobilização dos educadores e educadoras
e das inúmeras campanhas em defesa da escola pública. Nossa cidade possui uma rede municipal de educação ampla, mas com carência de manutenção e problemas estruturais. Contamos com um quadro de educadores altamente qualificados, com formação específica na área de pedagogia, mas em poucos números. Temos por objetivo trabalhar para cooperar a favor da valorização de uma escola universal, pública, gratuita e de qualidade. Vamos priorizar a fiscalização dos investimentos à educação, buscando dar ênfase à valorização do corpo docente, principalmente no que se refere às condições de trabalho, à autonomia pedagógica e às questões salariais. A nossa gestão unirá esforços de toda a sociedade civil a favor da erradicação de todas as formas de analfabetismo. Trabalhamos para pensar um modelo de educação que dê conta de emancipar as escolas através do plano político-pedagógico, fomentando a autonomia para escolher as metodologias de trabalho em sala de aula, democracia e participação nos espaços escolares e a construção de condições que possam dar origem a atividades educacionais em tempo integral. As nossas ações estão de acordo e em apoio à defesa do Plano Estadual de Educação, projeto 10.035 de 2015. Então, a partir de agora, nós vamos apresentar o nosso plano de governo ponto a ponto, tendo como expositores algumas das pessoas que contribuíram para o processo de elaboração desse primeiro texto. E a intenção é que, em alguma medida, a gente, achando oportuno, né, debatemos, né, os pontos e as possibilidades a partir dele, certo? Muito bem, muito bem. Então, quem começa aí para fazer a apresentação? Quem começa falando agora, os primeiros pontos, é a Neuza. Fica à vontade, né? Boa noite a todos. Meu nome é Neuza, eu sou professora da Rede Pública Estadual, sou doutora em Educação. E nessa construção que nós fizemos, os pontos que nós temos aqui, que eu vou abordar para vocês, o primeiro diz respeito à gestão democrática e participativa, né? Integração da família e de toda a comunidade escolar para ampliar o quê? A capacidade da escola em oferecer atividades integradas com essa comunidade, ou seja, nós sabemos que há escolas na rede municipal que têm essa proposta bem desenvolvida da gestão democrática e outras precisam, na verdade, aprimorar esse trabalho. Então, essa é uma das nossas propostas. A segunda diz respeito, né, à formação continuada e periódica do corpo docente, né, com ênfase então, sobre direitos humanos, combate ao machismo e ao racismo, identidade de gênero e diversidade cultural, em especial a implementação mesmo, né, das diretrizes curriculares, a efetivação prática, né, das diretrizes curriculares, tanto afro-brasileira e indígena, né, e também dos quilombolas, e também ter essa integração de ações que já existem na cidade. Então, na verdade, a gente quer ampliar essa discussão. O terceiro ponto é, né, como já está previsto em vários documentos legais, é garantir todas as condições de inclusão de crianças e jovens com deficiência, né, seja a partir dos aspectos estruturais da escola, seja pelo fomento da educação inclusiva e representativa, né, tanto as diferenças quanto a diversidade. Então, isso é muito importante, né? A gente fala de uma educação para todos e eu penso que a prefeitura, né, já, até por conta da legislação que embasa toda essa proposta de educação inclusiva, né, nós queremos aprimorar e efetivá-la
da melhor maneira possível. Muito bem. Muito obrigado, Neuza. Vocês não conseguem ver minha projeção inteira, ampliada? Eu fiz aqui a projeção do PowerPoint, mas parece que não dá para ver, né? Eu estou vendo sim, Eudes. Só está bem pequeno, mas está dando para ver sim. Está inclusive transmitindo na live. Ficou só aumenta melhor um pouco. Agora? Aumenta um pouquinho, dá um Ctrl mais aí. Eu faço aquela exposição aberta, né? Mas... Assim ficou melhor. Está cortando. Tá cortada. Eu imaginei que abrindo aqui aquela apresentação do PowerPoint desse para ver. Então, esquisito, né? Será que não fica ali? Bom, vou tentar salvar aqui em imagens, e aí vamos passar para o próximo ponto, né? Então, seguir a Renata para falar os próximos pontos. Então, fica à vontade, Renata, a exposição aí para... Boa noite a todos. Meu nome é Renata, eu sou merendeira, servidora pública municipal. Também sou pré-candidata em uma campanha seletiva ao cargo de uma cadeira de vereadores. E eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que nós construímos coletivamente. O quarto ponto é valorizar e garantir um ambiente de trabalho digno e adequado para todos os servidores da educação, tanto no ponto de vista estrutural quanto de reconhecimento salarial, além de colocar em prática um projeto ergonômico das merendeiras. O que a gente quer colocar nesse ponto é que, para a gente ter uma educação de qualidade, nós precisamos ter funcionários que tenham um salário digno e tenham condições de trabalho, no seu ambiente de trabalho seja adequado para que esses funcionários tenham uma vida digna, né? A gente não pode querer ter uma boa educação se nós temos funcionários com salários precarizados, funcionários adoecidos, funcionários com salários defasados e ambientes totalmente sucateados, né? E a gente tem um projeto, eu falo enquanto merendeira, um projeto de ergonomia que foi elaborado juntamente com o CISMAP, o CEREST e o SESMIT. E nesse projeto de ergonomia, que a gente já está no último laudo, aponta que de cada 10 merendeiras, 9 estão doentes, e que essa doença advém do trabalho. Então, para a gente que é merendeira, a gente quer que esse laudo do CEREST seja levado em conta e que se haja as mudanças dentro do ambiente de trabalho para que esses funcionários possam trabalhar dignamente e não adoecer, né? E assim a gente entende que não só as merendeiras, como os agentes operacionais, os agentes educacionais, os administrativos, os professores, tenham qualidade de vida. E também é preciso pensar no reajuste salarial, né? Porque nós, servidores públicos, já acumulamos mais de 33% em perdas salariais. Então, não se pode falar em educação de qualidade quando a gente tem um quadro de profissionais assim tão penalizado pela administração, né? O quinto ponto é proporcionar a integração de atividades e políticas públicas junto ao Conselho Tutelar, CRAS, profissionais da área da saúde física, emocional e odontológica, visibilizando melhor a maior comunicação entre todas as entidades responsáveis pela garantia do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. O sexto ponto é fortalecer o Conselho Municipal de Educação como instância fiscalizadora de verbas repassadas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, fomentar e democratizar a participação da sociedade civil e a comunidade. Nós sabemos que toda escola tem o seu conselho, mas isso precisa ser melhor trabalhado e a gente precisa fomentar isso e trazer a população para ocupar, de fato, esses conselhos para a gente construir uma escola melhor. O sétimo ponto é o fim de qualquer política de terceirização na rede municipal de ensino.
uma cidade digna e uma cidade com uma educação de qualidade não pode tratar educação como mercadoria, né? E terceirizar qualquer que seja o trabalho dentro de uma educação, qualquer ambiente da educação, é tratar a educação como mercadoria, visar lucro e não visar qualidade, né? Então, a gente é terminantemente contra qualquer tipo de terceirização dentro do ambiente escolar. E o 8º ponto, que é o fortalecimento da qualidade da excelência da merenda escolar, garantindo a manutenção da parceria do governo com os produtores da agricultura familiar e do município. É o que a gente fala, o que é bom a gente mantém e melhora. A gente entende que é totalmente salutar esse trabalho de colocar os produtores rurais aqui da nossa cidade como fornecedores de alimento, né? Porque a gente é cercada por assentamentos, e assentamentos produzindo comida, produzindo alimentos, e nada melhor que a gente trazer esse alimento que é tão natural, tão próximo, não precisa pegar horas e horas de transporte, dias e dias, a gente está praticamente dentro de uma horta aqui. Então, a gente preza que esse projeto tem que continuar e tem que abranger ainda mais. Usar produtos dos assentamentos, dos produtores familiares e produtos orgânicos dentro da alimentação escolar das crianças. E é isso, e passo o ponto para o próximo colega. Então, o próximo ponto, do 9º ao 12º, é com o nosso camarada Célio. Inclusive, muito obrigado pela contribuição, Renata, que está na linha de frente da escola, né, no dia a dia ali. Só peço perdão à diminuição da qualidade da câmera. Tive um problema técnico, tive que mudar de local. Então, vamos lá. Ponto 9 é garantir a qualidade, o acesso à educação no campo e respeitar a diversidade e as suas especificidades. O nosso ponto 10 é reformular o sistema de transporte escolar através do estabelecimento de associativismo, cooperativismo ou da prestação direta e indireta de serviços pela própria prefeitura. Isso aqui serve, obviamente, para economizar dinheiro de verba federal e estadual e garantir que esse dinheiro seja investido no pagamento de funcionários, reforma de mercado das escolas e garantir um transporte melhor para as nossas crianças. Nosso ponto 11 é a criação de novos CRs para o atendimento da demanda, que cresceu em Araraquara. Nós vimos que nesse ano teve 700 pessoas que ficaram fora das vagas iniciais que nós tivemos, apesar do número de novas 3 creches que nós vamos ter esse ano, é possível que ano que vem ainda haja falta de vagas. Então, o pessoal quer, de fato, extinguir o déficit, né, que nós temos nessa área do CR. E o ponto 12 é contratar novos pedagogos para atingir a demanda, a demanda dos alunos e aquilo que é a meta do Plano Estadual de Educação, que o nosso deputado Raul defendeu em 2015, que é o suprassumo de tudo que os melhores pedagogos do Estado de São Paulo conseguiu produzir nos últimos 20 anos, que é justamente de 0 a 1 anos, 0 a 1 anos, 8 alunos por professor, de 2 a 3 anos, 12 alunos por professor. Eu só não consegui ler porque está muito pequeno aqui, gente, me perdoa. 6 alunos por pedagogo, de 0 a 1 ano, 8 alunos de 2 a 3 anos e 12 alunos de 4 a 5 anos, me perdoem, porque as dificuldades técnicas existem para o nosso partido pequeno. Mas é isso, um grande abraço e estou aqui para responder qualquer questão sobre sistemas. Ficou um pouco apertado aqui para ler, né, Sérgio? Bom, nossa próxima exposição dos pontos vai ser feita pela dona Lúcia. Fique então à vontade, Lúcia. Oi, boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente está com esse programa, eu sou funcionária pública da Caixa Econômica Federal e também estou colaborando, pré-candidata a vereadora, estou colaborando aí
do nosso projeto da educação. A gente pretende melhorar o que já existe. Sabemos que o município vem se esforçando para com investimentos, mas o governo federal não está ajudando com investimentos para a educação, tivemos corte de verbas, e aí segue uma grande luta para a gente trabalhar a melhoria, tanto da educação infantil, quanto da educação básica e fundamental. E a gente aqui, o ponto 13, a gente colocou no programa, introduzir a educação ambiental com programa de hortas, pomar e arborização com as crianças, através da valorização de projetos de hortas comunitárias e afins. Já existe em algum CR, mas a gente pretende levar isso até para o ensino fundamental também, essa convivência, essa vivência das crianças com a terra, a participação no coletivo ali, aquele trabalho conjunto, a importância do trabalho conjunto das crianças e principalmente o respeito ao meio ambiente, à natureza e levar o fundamental da partilha, o processo coletivo da alimentação, o manuseio da terra, o respeito à natureza. Então, esse é um ponto importante do nosso programa, que a gente pretende estender a todas os CRs e até, se possível, no ensino fundamental também. Ponto 14, ampliar a oferta de vagas e atividades de qualidades em SECs. Os SECs já existem, mas não em todas as regiões da cidade. A gente pretende levar onde não tem possibilidade das crianças, oportunizar essa atividade no contraturno. As crianças que estudam de manhã poder ir à atividade até à tarde, que são os centros de educação complementar, onde as crianças já têm a oportunidade, mas muitos não têm acesso ainda a esses centros de educação complementar. Ali eles vão ter, além do reforço, né, escolar, diversas atividades que aí a gente coloca no ponto 15, principalmente oportunizar para todas essas crianças, desde a educação básica, a educação infantil, até o ensino fundamental, promover a iniciação musical, artística e esportiva, em parceria com profissionais e os projetos que já existem na cidade. Já são desenvolvidos alguns projetos. O que a gente pretende com o nosso plano de educação é estender e oportunizar isso para todos. Então, mesmo que não seja obrigatória a frequência ao centro, todos os que puderem e necessitarem terão ali nos centros de educação ou no contraturno, né, a escola com iniciação musical, iniciação artística, iniciação esportiva, que vão levar ao desenvolvimento integral do ser humano, da criança mesmo, propiciando uma melhor oportunidade depois na vida futura, como cidadão, como trabalhador, e no desenvolvimento intelectual, emocional e físico da pessoa. Aí o ponto 16, a gente tem garantir a potencialização do aprendizado com salas de aulas dignas, um número adequado de alunos por docente em sala, que segundo o nosso plano de educação estadual de 2015, que a gente pretende implantar, seguir bastante coisa, 16 alunos por professor seria um número ideal, para não ficar uma sala muito cheia, que hoje a dificuldade das escolas públicas, as escolas municipais, estaduais, é principalmente a grande quantidade de alunos por sala de aula. Então, seria um respeito mesmo ao Estatuto da Criança e da Adolescente, ter essa qualidade no ensino, com a possibilidade de ofertar aos alunos um ensino de qualidade que vai potencializar a sua capacidade de aprendizagem. E, dessa forma, a gente conseguiria uma educação de qualidade para todos, né? Então, esse é o objetivo nosso, oportunizar
qualidade e diversificação de atividades para todas as crianças do município. Esse é o nosso objetivo. Obrigada. Quem que segue agora? Muito obrigado, Lúcia. Agora vem a nossa pré-candidata à Câmara, né? Na chapa coletiva com a Renata, nossa camarada Maria Hermínia. Fica à vontade, Maria. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Espero que estejam todos me escutando direitinho. Bom, eu sou a Maria Hermínia, tenho 19 anos, eu sou estudante de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara, sou militante da Juventude do Juntos, do Movimento de Esquerda Socialista, o MEIS, e filiada no PSOL também. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o 16, né, o próximo ponto, e, enfim, é isso. Garantir a potencialização do aprendizado com salas de aulas dignas e número adequado de alunos por docente em sala. 16 alunos por professor. Segundo a APE 1035 de 2015, né, o projeto de educação. Por que a gente entende essa problemática no sistema de ensino público, que é essas turmas lotadas, né, onde não só sobrecarrega os professores, como também desestimula os alunos a terem uma aprendizagem adequada. Então, eu acho que extremamente importante a gente pautar uma sala de aula com poucos alunos, para que o aprendizado seja realmente efetivo. O próximo ponto é o ponto 17, que é desenvolver parcerias com universidades locais, na integração de estagiários e desenvolvimento de projetos dentro e fora da sala de aula, auxiliando os professores titulares nas diversas áreas do conhecimento. O próximo ponto é o próximo 18, que é viabilizar a comunicação das escolas com as universidades, a fim de garantir a implementação de projetos como o de residência pedagógica, que a gente sabe que a residência pedagógica é extremamente importante, porque aproxima cada vez mais a formação acadêmica das demandas reais da sala de aula, né, principalmente no que diz respeito ao ensino público, né, então é muito importante. O próximo ponto é o 19, que é garantir o ensino básico em informática em toda a rede educacional, com projetos de continuidade no contraturno. Bom, a gente sabe que o acesso à tecnologia é fundamental para a formação da nossa juventude, né? Não só como ferramenta de educação, mas como de luta também, né? Então, acho que, por enquanto, é isso só. Próximo. Muito bem, obrigado, Maria. Logo menos ela volta. Então, vamos lá, o próximo ponto eu vou apresentar. Deixa eu ver aqui como fica melhor, para vocês verem. Bom, vamos lá. Então, o 20º ponto, incentivar e promover atividades de integração, como feiras, jogos e Olimpíadas de Conhecimento. Então, esse ponto, ele infere sobre a relação, a comunicação entre os diversos espaços de ensino que temos na cidade, né? Então, a integração dessas entidades, né, das escolas em si, propriamente ditas, através dessas feiras, jogos e Olimpíadas de Conhecimento. 21º, fortalecer e promover a participação ativa dos estudantes através dos grêmios estudantis. Então, nesse ponto, ele traz a questão da formação política, né, dos nossos jovens, das nossas crianças, né, de conseguirem participar do universo escolar de forma ativa e propositiva. Então, isso vem a fortalecer e incentivar essa participação do ponto de vista da formação política mesmo dos estudantes, em compreenderem o seu papel naquele meio, né? Então, uma noção de educação, isso infere também sobre a nossa noção de educação, uma noção ampliada, uma noção mais aprofundada, né? Formar as pessoas, as crianças, os jovens como indivíduos, né? Indivíduos ativos e propositivos. Ponto 22, fortalecer e criar as estruturas do SEGs, expandindo para as regiões menos favorecidas programas de educação complementar com atividades diversas, da forma como funciona a Iracema Nogueira no município.
Então, a Escola Iracema Nogueira é uma experiência muito positiva que nós temos na cidade, né? Inclusive, em alguma medida, Araraquara se torna um ponto de cultura nesse sentido, né? Por ter o trabalho de diversos educadores em diversas áreas da cultura, da educação, né? E das artes no Iracema Nogueira. Então, a ideia é expandir projetos desse tipo para outros espaços da cidade, né? O ponto 23, estímulo para o desenvolvimento de habilidades profissionalizantes e conhecimentos básicos para o empreendedorismo, através de parcerias com escolas especializadas, estendendo para o maior número de unidades da rede educacional. Então, também a noção de que o indivíduo, os nossos jovens, né, saiam da escola capazes de fato encararem o mercado de trabalho, né, terem condições de fato se inserirem no mercado de trabalho. E é possível perceber, né, através desses 4 pontos aqui, uma noção integrada de educação, né, que é o que o pessoal, nós temos como horizonte aí na elaboração desse programa, é integralizar de fato as entidades e os sujeitos responsáveis pelos processos de educação na cidade. Agora eu volto a Maria Hermínia para apresentar os 3 últimos pontos do nosso programa. Beleza. Vou começar aqui. Bom, o próximo ponto é o ponto 24, que é proporcionar a formação para a cidadania e para o trabalho, com ênfase nos valores morais e éticos, que devem fundamentar uma sociedade justa, igualitária, incentivando a busca e o apoio ao primeiro emprego. A gente sabe como o primeiro emprego é extremamente importante na vida de um jovem, né? E como hoje em dia, com essa crise, enfim, a desvalorização da educação, jovens que buscam emprego na sua área é bem difícil, né? Então, ter o apoio, os valores, eu acho muito importante. O próximo ponto é o ponto 5, que é fortalecer e fomentar a atividade de integração com a comunidade universitária, incluindo a realização de eventos esportivos, feiras de profissões e conhecimentos, e expandir os cursinhos populares de ingresso ao curso superior. É muito importante, em relação à cultura mesmo, né, para ter uma integração totalmente efetiva, cultural dentro da educação, entendeu? Porque educação é muita cultura e eu acho que a gente tem que aproveitar muito isso. O próximo ponto é o 26, que é estimular a alfabetização de adultos, com ênfase na alfabetização funcional e novas tecnologias em diálogo com projetos das universidades locais. Bom, muitas, né, cursos de licenciatura, tem vários projetos muito legais em relação à extensão de atividades de alfabetização, né, adulta, enfim, muito importante a gente pensar nisso como uma forma das pessoas adultas buscarem uma educação, né, não desistirem, permanecerem sempre assim. O próximo ponto é o ponto 27, que é retomar o programa estadual da Escola da Família, com extensão das atividades para a maior rede possível, inclusive nos finais de semana, dentro da parceria de estágios para universitários recém-formados nas diversas áreas do ensino superior. A gente sabe que a parceria com estágios para universitários é extremamente importante dentro da graduação e bem difícil de conseguir dentro dela também, né? E pessoas recém-formadas também têm várias dificuldades a se colocarem dentro da sua área, né? Então, é extremamente importante. E é isso, gente. Fecho aqui. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Só enfatizando que o ponto 27, ele se refere à Escola da Família como um exemplo, né? Então, a ideia é tomar esse exemplo e tentar fomentar isso em alguma medida a nível municipal, né? Bem, camaradas, vocês já terminaram a apresentação, tudo certinho, né? E então agora a gente pensou em abrir para as pessoas colocarem algumas questões que quiserem colocar, um bate-papo mais rápido para a gente poder dialogar com as pessoas que estão aqui. E eu queria saber se alguém quer começar perguntando. Na nossa live aqui, a gente teve
poucas perguntas até o momento, né? E também poucas pessoas assistindo, acompanhando nesse momento, mas a gente tem 10 pessoas aqui agora acompanhando pelo Meet, e aí eu queria começar aí para ver quem pode, enfim, né? Se alguém tem alguma questão para colocar nesse início, se alguém que não participou da elaboração e da apresentação queira colocar alguma coisa. Enquanto o pessoal se mobiliza aí para fazer as perguntas, só gostaria de apontar aqui, enfatizar, né, a preocupação que o pessoal tem em pensar um ensino integral, integralizado, né, no sentido de colocar em comunicação as diferentes entidades responsáveis pelos processos de ensino, como eu falei anteriormente. Então, existe uma preocupação muito grande do pessoal de aproveitar o potencial educacional que a Araraquara tem, tanto do ponto de vista de recursos humanos, né, muitos profissionais inseridos, formados, né, na área da educação por conta da Unesp, da Uniara, da Unip, né, então a gente tem um potencial, um recurso humano muito expressivo nesse sentido, mas também do ponto de vista da produção espontânea que a cidade tem de conteúdo que pode ser aproveitado nas escolas, como a questão do movimento que tem muito forte na cidade de produção de hortas comunitárias, né? Então a gente cita, né, experiências desse tipo para sugerir, né, propor a implementação e a agregação de projetos como esses dentro da escola, no universo da educação. Muito bem, a gente tem uma pergunta na live que o Renan fez. O Vermelho também pediu inscrição aqui. Então, Vermelho, sinta-se à vontade para poder perguntar, camarada. Olá, pessoal, não sei se está saindo. Alô? Estamos te ouvindo, Vermelho, estamos te ouvindo. Perfeitamente. Então, quero saudar os companheiros, os camaradas que estão presentes aí, o trabalho que fizeram, a apresentação. Mais do que uma pergunta, eu quero fazer uma intervenção de preocupação que eu estou vendo aqui na educação municipal, né? A gente sabe que a Araraquara conta com capital humano, recursos humanos de primeira qualidade. Nós temos a Unesp, nós temos universidades com formação em licenciatura, em pedagogia. Então, a Araraquara tem uma presença de professores com uma boa qualificação. Me preocupa bastante, quem sabe, eu sou também pré-candidato a vereador aí na chapa do PSOL. Eu acompanho bastante a execução orçamentária da prefeitura há um bom tempo, né? E eu percebo uma preocupação grande, porque eu estou vendo um crescimento também num déficit da prefeitura em cima da educação. Para nós termos uma ideia, recentemente eu até escrevi um artigo, um texto aí nas redes sociais, onde que do ano passado a prefeitura ainda deve perto de 12 milhões na Secretaria da Educação de verba carimbado. Não é pouco dinheiro. Então, são 7 milhões aproximadamente para o transporte coletivo. São mais de 2 milhões que devem de gêneros alimentícios, da merenda, tem dívida com contratos de informática, de alocação de software, inclusive com a telefonia. Então, isso preocupa muito essa questão, porque ela vai ter um desdobramento no ano que vem, principalmente em razão da pandemia que nós estamos vivendo, onde que daí o município vai sentir a maior queda de receita, a receita própria, nas transferências correntes. Por enquanto isso ainda não impactou pelo auxílio emergencial, e a gente percebe a educação da cidade entrando numa sinuca de bico, numa situação bastante difícil. Se alguém quiser acompanhar, pode verificar que em anos anteriores a prefeitura não tinha dívida de exercícios anteriores da educação de verba carimbada.
Isso é meio inédito na Prefeitura de Araraquara. Nós estamos no mês de agosto, está devendo 12 milhões do exercício anterior, e nesse também a gente percebe um crescimento do endividamento. Então, isso preocupa bastante. Acho que temos que mexer aí na questão do transporte escolar. Não é possível um município como Araraquara ter que gastar perto de 27 milhões por ano de transporte escolar. É mais de 10%, bem um pouco mais de 10% da despesa da secretaria. Isso tudo sufoca e vai causar muitos problemas aqui na frente. Então, eu faço uma fala como uma intervenção, um alerta. É preciso conversar o que está acontecendo dentro da Secretaria da Educação, o que está acontecendo dentro da educação da Araraquara. Nós já vimos aí contratos terceirizados com atraso de pagamento, escola com problema de limpeza. E o ano que vem o Covid ainda vai estar presente e nós vamos ter que, vai exigir ainda mais verba de higienização, de condições sanitárias nas escolas. Então essa é a minha intervenção, aí fiquem à vontade. Tá? O sério, e vamos junto aí construir diferente, com realidade na cidade. Um abraço a todos aí. Um abraço, Vermelho. Gente, as nossas condições técnicas realmente não são das melhores, mas a gente está tentando fazer o que a gente sempre faz, né? E o Vermelho, inclusive, ressaltou isso agora, que é um programa popular com participação das pessoas, tentar trazer para as pessoas o que a gente está defendendo, né, no nosso programa. E essa questão do endividamento público é uma questão muito presente nas nossas discussões. O Vermelho tem postado vários textos também sobre isso, várias análises das contas públicas, e essa questão do transporte, a gente também já tem um texto sobre isso. Inclusive, essa é a pergunta que o Renan fez na nossa live. Ele pergunta o seguinte, que ele gostaria que a gente falasse um pouco sobre o transporte escolar na cidade, né? Então, o Vermelho já falou um pouco sobre o fretamento escolar, né? Que a secretaria tem uma dívida, restos a pagar, e, enfim, essa dívida ela é um pouco difícil, né? Não se sabe muito bem por que a secretaria está devendo tanto no meio da pandemia, né? Onde não se tem tido aulas. E aí, que quem pudesse falar sobre essa questão do transporte também, né? Sobre o que a gente defende enquanto transporte escolar. E aí eu já emendo com a minha inscrição, né, que eu fiz, que é sobre, a minha pergunta é sobre a questão das artes, né? A gente tem visto vários projetos da prefeitura sobre inclusive na Secretaria de Cultura, né? E a gente tem visto, na verdade, defendido também, né, em alguma medida, né? E vamos defender com mais afinco ainda, profissionalização dos artistas, né? Mas por que falar de arte quando a gente está falando de educação, né? Porque isso também passa por uma inserção dessas disciplinas na escola. Então, o Iracema Nogueira, por exemplo, que o Wilds acabou comentando, ele tem um trabalho artístico, contratando professores, né? E também a arte, ela é necessária dentro desse contexto. Eu queria saber um pouco melhor, assim, dos camaradas sobre essa questão dos professores, das escolinhas que oferecem atividades culturais, e se a opinião de vocês em relação a como tem sido a vida artística na cidade, né? Como tem sido as oficinas culturais, como tem sido o território da arte, que também tem um trabalho, né, nos bairros periféricos, né? Mas que às vezes falta um pouco de estrutura para os artistas, também falta esse incentivo, os artistas trabalham mais como se fosse um freelance, né? Dependendo muitas vezes desses projetos, de editais e etc., né? Editais que muitas vezes excluem certa classe artística. A ideia é comentar um pouco sobre isso também. Tem alguma inscrição, Beni? Olha, aqui na live, não... Sim, olha, não tem mais nenhuma pergunta, somente comentários, né? O seu Agenor aqui, inclusive, está nos acompanhando. Um abraço, Agenor. Guto Rosa também tem comentado. E o Leandro aqui, o Leandro Estevam também
comentando aqui na nossa live, mas não tem perguntas. Então, e não tem inscrições também, até o momento. Posso só agregar aí um pouquinho, Vinícius, na sua fala, a respeito das artes, né, a gente tem uma intenção muito grande de levar e oportunizar mais ainda a capoeira como meio artístico, de repente introduzir a dança folclórica, todos esses meios artísticos de desenvolvimento da criança e do adolescente. É uma preocupação muito grande que isso seja difundido para todos, né, oportunizado para todas as crianças, todos os jovens tenham acesso a todas essas atividades. Aí a forma, dentro do SECS ou na escola de contraturno, essa é uma preocupação muito grande com a educação integral, da formação do cidadão, e aí entrou aquela parte das parcerias com as universidades. Aqui a gente tem a Escola de Educação Física da Unip, a gente tem a escola, todas as faculdades. A ideia é envolver mesmo e levar o campo, os estagiários trabalharem junto com os professores nas escolas. Então, é um projeto grande que a gente acredita que pode trazer muitos benefícios para a educação municipal. Só isso. Obrigada. Wildes. Ainda dentro da sua fala, Vini, eu vejo, assim, a minha maior experiência, talvez de vida em Araraquara, tenha sido a universidade, né, porque eu vim para Araraquara para estudar, e a capoeira. E a capoeira é um bom exemplo disso, né, dessa questão de como nós temos um potencial humano muito expressivo em Araraquara, mas não é utilizado, né, digamos assim. As pessoas que trabalham na área da cultura e da arte em Araraquara não têm o suporte que deveriam ter, e por isso não têm a visibilidade e projetos mais amplos, né, mais bem construídos, que não esses projetos sazonais, né, como você falou, esses projetos freelancer. Então, o que a gente precisa é solidificar esse potencial que a Araraquara já tem e já desenvolve a duras penas, né? Os artistas, professores, educadores culturais em Araraquara já trabalham, né? Temos vários exemplos aqui, mestre Lindão, mestre, falando da capoeira, né, a minha experiência, mestre Zezinho, tantos outros mestres que já trabalham, já desenvolvem um trabalho aqui em Araraquara. Então, o que a gente precisa fazer é ouvir mais esses educadores, ouvir mais esses artistas e construir planos de desenvolvimento e de implementação de projetos, e projetos consistentes a longo prazo que, de fato, deem suporte ao que já existe em Araraquara, né? Então, por isso que o pessoal entra com uma alternativa real nessa frente, né, que é a arte, a educação e a cultura. Porque nós somos um partido que sempre construímos toda a nossa estrutura, a nossa proposição política de forma coletiva, né, a muitas mãos. Não à toa a gente está aqui discutindo de forma no plenário aberta o ponto da educação. Então, o que o pessoal tem a contribuir nesse ponto é justamente ser um partido aberto à realidade, né, às proposições das pessoas que de fato fazem projetos de arte, cultura e educação acontecer na cidade. Muito obrigado, Wildes. Também sobre esse ponto eu queria colocar que a gente também vai fazer um programa mais detalhado sobre arte e cultura. A gente também tem pensado bastante sobre isso, né? Oi, Célio, sim. O que aconteceu? Célio, você se inscreve? Ah, entendi. Então, é só para avisar isso mesmo, gente, que a gente vai também fazer uma outra plenária para falar especificamente sobre a questão da arte na cidade, né, e todas as problemáticas que envolvem a profissionalização do artista. Agora, então, o Célio se inscreveu, né? Pode ir, Célio. Parada. Pode passar, Renato, na minha frente, por favor. Ok. Renata, pode ir, Rê. Então, eu só queria colocar, enfatizar o ponto que
que esse plano de governo que escreveu, é bom reparar que a gente traz conosco todos os pilares. Nós escrevemos enquanto trabalhadores de base, que aqueles que muitas vezes não são ouvidos, né, os porteiros, as merendeiras, da agência educacional. A gente está olhando essa parte. A gente tem estudantes, que é importante ver o que pensam os estudantes do fato. Nós temos professores e diretores, porque a gente acredita que a educação de qualidade ela tem que agregar tudo isso. Não adianta a gente fazer projetos super elaborados, mas só olhando a parte dos professores e diretores, e também não só olhando os alunos, tem que ter uma educação que agrega. Porque Paulo Freire dizia, dentro de uma unidade escolar, somos todos educadores. Então, o diferencial que a gente acredita que a gente tem é isso. A gente trata todo mundo como educadores dentro da escola, a gente sabe da importância que cada profissional tem dentro de uma unidade escolar, e a gente sabe que para ter, de fato, uma educação emancipadora, uma educação de qualidade, a gente tem que estar olhando a comunidade onde essa escola está instalada, e esse projeto é interessantíssimo, a questão das hortas, usar a cultura dentro de uma escola, porque a gente vem da terra, a gente sabe que a gente descende dos povos originários que viviam da terra, e ultimamente essa questão é deixada de lado, a gente precisa resgatar. A gente tem unidades escolares maravilhosas e a gente quer, de fato, resgatar isso, fazer projetos que levem ambientalista para dentro da escola e que as crianças aprendam de uma forma lúdica, de uma forma legal, de uma forma que não seja maçante. Na prática, desde os CR, se fazer hortinha com as crianças, levar essas crianças até o jardim e mostrar, de fato, resgatar essas nossas raízes. E também trazer a comunidade para dentro da escola, para a comunidade dizer o que ela quer, o que não quer, trazer a comunidade para a escola, porque a gente fala que a gente quer projetos culturais, precisa contratar artistas de outras cidades, companhias renomadas, a gente fala desse artista, que toda comunidade tem seu artista, tem lá o professor de capoeira, tem lá o poeta, então é isso que a gente quer, de fato, uma escola integrada à comunidade, uma escola moderna, porque hoje em dia a gente vê que as grandes empresas que tratam a escola como mercadoria já se ligaram nisso, já levaram o cultivo para dentro da escola, já levaram o manuseio para dentro da escola, o manuseio da terra, já levaram as artes, e a gente, quanto poder público, a gente ainda está patinando. As grandes pessoas que querem lucro com isso já entenderam que, de fato, é uma escola que vai formar um ser humano de qualidade. E é isso que a gente quer, uma escola de excelência em todos os pilares. Muito obrigado, Rê. O ser humano crítico, né? Exatamente. Agora, quem se inscreveu foi o João Alexandre, mas o Célio disse que ele... Ô, Célio, você tem agora a condição pode passar. Pode? Tá bom. Então, por favor, João, pode comentar. Estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente, gente, boa noite. Prazeraço aí estar com vocês aqui. Parabéns pela pauta aí. Ela realmente contempla necessidades bem importantes, tanto de professores, alunos, demais funcionários da escola. E a respeito de uma categoria de funcionários também, de funcionários, porque eu não tive ainda contato com funcionários homens, né, nessa categoria de funcionário. Em relação aos funcionários da limpeza da escola, que a gente sabe, né, que elas trabalham num sistema de trabalho terceirizado, elas trabalham num número bastante reduzido, né, dentro das escolas, uma sobrecarga de trabalho grande, né, uma grande sobrecarga de trabalho. Não existe dentro da escola, inclusive até um projeto educacional, um projeto de conscientização, né, não somente para alunos, mas também para demais funcionários, né, que venha também a colaborar com essa categoria de funcionários. Então, é uma questão que eu venho pensando há muito tempo, né, e obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando isso com vocês e querendo saber, né, de repente, o que pode ser feito para essa categoria de funcionários.
Muito obrigado, João. Inclusive, acho que você acompanhou por meio das nossas redes sociais que a gente ia fazer a plenária, né? Mas acho que eu não te conhecia antes. Não sei se você é conhecido de alguém aqui, mas não sei se você pudesse apresentar, falar um pouco quem... Eu sou professor, né? Trabalho para a prefeitura, dou aula na MF Ruth Cardoso. Trabalhei junto com a Renata no assentamento Monte Alegre durante um ano também. Inclusive, né, eu fiquei sabendo por meio da Renata também dessa. Beleza, então, João. Muito prazer aí, viu? Obrigado também por estar acompanhando a gente aí. Deixa eu ver quem é o próximo aqui. É o Eudes. É sério? Deixa o cara falar, meu. Ah, tá. Que o Célio falou. Sério. Vai lá, Celião. Obrigado, camarada. O socialismo é isso, né? É sempre a solidariedade para deixar o camarada falar. Bom, eu até agradeço a participação do João Alexandre, que é professor, que é funcionário público, assim como eu, né? Assim como a Renata. Nós estamos aí no sul da educação, mas aí batalhando pelo funcionalismo. Olha, acho que vou responder a pergunta do João e tentar dar um resumo das nossas ideias aqui para que a gente possa fixar. Primeiro, o pessoal é contra qualquer tipo de terceirização. Então, qualquer coisa que vai no sentido de terceirizar e privatizar, o pessoal se coloca contrário. Mas em alguma circunstância muito específica é necessário terceirizar ou privatizar. Em uma circunstância muito específica, se for muito necessário e se for benéfico para a classe trabalhadora, nesse caso, nós podemos até concordar. Em geral, como é o caso, por exemplo, do pessoal da limpeza das escolas, nós somos contrários. Nós queremos que o pessoal que faz a limpeza da escola seja funcionário público como qualquer outro funcionário que está ativo na escola. Nesse sentido, a gente precisa fazer uma reestruturação de toda a educação, de toda a administração pública e começar a questionar a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei que o Fernando Henrique inventou para o Brasil naqueles anos 90 liberais, que justamente força as prefeituras a terceirização e a privatização, impedindo o acréscimo com os gastos com os funcionários públicos, mas permitindo o gasto com terceirizados e privatizados. Ou seja, a gente tem que estar disposto a desrespeitar essa lei, que é uma lei liberal. E falar, olha, vamos respeitar por tal motivo, que é o motivo justamente que é destruir o Estado e não favorecer a classe trabalhadora, e nós vamos contratar profissionais de todas as áreas que serão necessárias, justamente porque nós entendemos que todo mundo merece um salário digno, merece direitos dignos. E só para corroborar com o caso aqui do João, eu trabalho no pedágio e na prefeitura, eu já vi funcionários da prefeitura que estão doentes e não puderam se afastar porque são terceirizados. E eles sabem que se eles faltarem um dia, a terceirizada manda eles embora. Isso é injusto com o trabalhador. O trabalhador que trabalha a vida inteira, ele precisa de ter os mínimos direitos garantidos. Coisa que a gente não tem no caso do terceirizado. Por isso eu corroboro com a preocupação do João. Nós, o pessoal, somos contrários às terceirizações e privatizações. Agora, é o seguinte, eu acho que para tentar sintetizar o que o pessoal pensa sobre a educação, eu diria o seguinte: nós não queremos inventar a roda. O que foi pensado de educação para melhorar a educação já foi verificado no planeta inteiro. Então, a gente não precisa descobrir alguma coisa nova, inovar, ser completamente genuíno, porque a história da humanidade levou a gente a 3 pontos que são, no meu entendimento, cruciais para a melhora da educação. O primeiro ponto é a valorização do professor. Isso significa pagar bem o professor, significa dar possibilidade de formação continuada para o professor, mas também significa não colocar o professor em circunstâncias de trabalho que são degradantes. Se tem muitos alunos por professores, é óbvio que o professor não vai conseguir executar a pedagogia dele. Nenhuma pedagogia resiste a você ser, no fim das contas, apenas um vigia de estudante enquanto o pai está trabalhando. Nós precisamos dar condições de trabalho. Então, essa tríade de pagar bem os professores para que eles se sintam motivados, de possibilitar a formação continuada e, obviamente, de ter uma condição digna de trabalho, possibilitando o menor número possível de alunos por professores. O segundo ponto, no meu entendimento, é crucial para uma educação boa, é a estrutura da escola. Uma escola onde não há jardim, uma escola onde não há quadras, uma escola onde não há ou não há acesso, ou não há piscina, uma escola onde não há teatro, isso deturpa, vai em detrimento da educação da criança, que no nosso entendimento tem que ser uma educação holística, tem que olhar para todos os pontos da sociedade, tem que estar imbricada com
com a cultura, com a arte, com a ecologia, enfim, com a profissionalização. Tudo isso é importante no nosso entendimento para a educação. E por fim, no nosso entendimento, tem que ampliar o tempo de estudo. Esse tempo de estudo não é só o tempo de estudo de sala de aula, ou seja, não é só o aluno ampliar o estudo de sala de aula, que eu, inclusive, acho que no Brasil já é grande demais, mas o estudo que é também fora da sala de aula, ou seja, esse estudo que contempla a educação esportiva, as artes, a cultura, a profissionalização, a ecologia, tudo isso, no nosso entendimento, a estrutura, os professores bem valorizados e a ampliação do tempo de aluno é a tríade para a gente ter uma educação de qualidade. A gente não precisa inventar a roda. Toda a história da humanidade nos levou a esses 3 pontos. Obviamente que aqui a gente tem que possibilitar que os professores, de forma democrática, decidam pelos seus métodos pedagógicos e, em geral, é isso. Nem isso, infelizmente, nenhum prefeito de Araraquara até hoje conseguiu garantir na sua totalidade. No nosso entendimento, é preciso garantir isso caso a gente queira uma emancipação da humanidade, e aí a gente começa, obviamente, pelas crianças. Então é isso. Eu acho que eu tentei aqui resumir o nosso programa, pelo menos em princípios. Se houver mais necessidade da minha participação, eu fico aqui à disposição dos camaradas. Um grande abraço. Muito bem, gente. Até agora, as pessoas não se inscreveram, ninguém mais se inscreveu, e a gente não tem mais perguntas na nossa live aqui. A gente já fez... Oi? Ai, desculpa. Me confundi aqui, Eudes. Pode ir. Para encerrar esse bloco de discussão aí, a gente pensa a situação da live em seguida, né? Mas ainda dentro do que o Célio falou e da pergunta do Alexandre, inclusive, muito obrigado pela sua participação, Alexandre. Por que outros governos não conseguem dar conta dessas questões que o Célio levantou? Porque só um partido que de fato está preocupado com o indivíduo vai compreender a gravidade do que é um projeto de terceirização de qualquer frente de trabalho, principalmente em trabalhos de serviço público, como por exemplo, as pessoas que trabalham na limpeza das escolas. Isso porque, quando a gente fala não à terceirização, a gente está valorizando o indivíduo, valorizando a pessoa, o sujeito. E essa é uma atenção, uma sensibilidade que só partidos como o PSOL têm. Então, não terceirizando serviços como os serviços de limpeza, né, a gente está garantindo a ampliação dos direitos trabalhistas, né, de forma sólida e consistente, né, inclusive a organização desses trabalhadores. Então, vai ter a pessoa que não trabalha na área de limpeza na escola e é servidor público não terceirizado, tem direito a participar por exemplo, do sindicato de servidores públicos. Então, questões como essas são absolutamente relevantes, né, na garantia da seguridade da pessoa, inclusive da questão de segurança pessoal da pessoa, né? Enfim, esse suporte pode ser muito melhor feito, né, melhor garantido para as pessoas quando elas, de fato, são absorvidas pelo universo escolar, né? E aí entra o meu último ponto em relação a isso, que é quando falamos não à terceirização, estamos falando de dar condições para que essas pessoas que trabalham na limpeza, na merenda, em outros serviços, tenham condições de fazer parte do universo escolar, né? De contribuir para aquele espaço de forma integrada, não só com uma pessoa que está ali desenvolvendo um trabalho e não tem nenhuma relação com aquele universo, com aquela realidade. E aí, a Neuza saiu porque ela tem aula, né, mas foi uma das pessoas que contribuiu para a elaboração do nosso plano de governo. E ela pega muito no nosso pé que a gente mistura, às vezes, a questão da educação, da arte e cultura. E por que a gente faz isso? Justamente por causa dessa visão do indivíduo enquanto pessoa, essa noção totalitária do indivíduo, né? Então, o processo de educação, ele necessariamente precisa também abarcar essa perspectiva da arte e da cultura. Então, nós não conseguimos, às vezes, até de forma técnica, a gente acaba falhando nesse sentido, né, ou confundindo nesse sentido, de misturar arte, educação e cultura. Mas porque a nossa visão de educação, ela necessita desses 3 pilares para, de fato, acontecer. Né? Mas, como o Vinícius bem pontuou, arte e cultura vão estar em outro ponto para a gente trabalhar de forma específica.
E é isso, encerro aqui. Obrigado, camarada Eudes. É isso mesmo, né? A gente pensa no indivíduo na sua plenitude, né? A educação do indivíduo na sua plenitude. Não dá para separar, muitas vezes, questões de educação como se a arte não fosse necessária para a educação. Muitos jovens se educam por meio da arte, por meio da cultura. Então, é o indivíduo na sua plenitude, sempre, sempre. Há algumas coisas, óbvio, que não vamos conseguir fazer. Por quê? Porque a sociedade é capitalista, porque os projetos de educação são projetos liberais, que visam, na verdade, grandes corporações de ensino, que entregam a educação, né, para empresas privadas, que vendem educação para bancos, e que, inclusive, vendem parte dos dados de alunos, né, que as empresas que prestam consultoria, por exemplo, também são privadas, ou seja, que sabem tudo sobre inscrição de aluno, de matrícula e até evasão escolar. Tudo isso eles entregam e terceirizam sempre que podem, né? E, inclusive, colocam parcerias público-privadas sempre que podem também. E isso a gente tem que entender também quando a gente vai pensar nesse projeto de educação municipal, porque o projeto de educação que a gente quer colocar é um projeto de educação que visa a amplitude da nação, né? Visa a mudança estrutural. E a mudança estrutural, ela não vem assim, no nível local. É por isso que a gente está tentando mudar e entendendo os limites também da nossa sociedade, né? Que alguém perguntou... Então, agora ninguém mais se pronunciou aqui na nossa reunião do Meet. Deixa eu ver se tem alguém aqui na live. A nossa live já está durando aí 1h11. Hoje a gente tem uma liberdade maior de horários, né? Mas nem tanto assim, que acho que porque a galera não assiste live de 2 horas, né? Até eu acho meio cansativo, né? Fazer com que as pessoas assistam live de 2 horas. Mas a gente não tem mais nenhuma pergunta, são comentários. Inclusive, queria agradecer as pessoas que comentaram aqui, né? Tem um comentário aqui do seu Genor, o Guto Rosa, que tem comentado bastante aqui nessa live, o Renan, e é isso. Eu queria que a gente já se encaminhasse para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, a pessoa pode fazer aqui agora, e aí depois a gente já se encaminha para o final, já encerra as inscrições nessa próxima fala, se alguém quiser falar. Senão a gente vai... Tá bom, pode sim, Alexandre. A gente vai encerrar as inscrições na fala do Alexandre agora, tá, gente? Depois dele não podemos mais se inscrever e a gente já se encaminha para o final. Então é isso. Bom, gente, desculpa fazer aquela última pergunta. Todo mundo está cansado, eu sei, eu também acabei de dar aula online aqui, estou bagaçado, um monte de coisa para fazer. Mas também foi tocado no assunto da formação do professor no começo, para trazer uma formação docente, né, que contemple temas como machismo, racismo, entre vários outros. Isso aí realmente existe uma grande defasagem na escola. Até porque os espaços que poderiam ser, né, tomados para se fazer isso, eles acabam sendo tomados para preenchimento de burocracia, papelada, sabe? Muitas vezes, assim, claro, é necessário isso demais. Muitas vezes dá para se fazer de outra forma e relegar esses espaços, né, a esse tipo de formação. Porque, como a gente sabe, esse tipo de formação, não existe uma formação, mas tais temas, eles são abordados meramente para se cumprir tabela, ou seja, para falar, não, teve um dia lá na escola que utilizamos o HPPC para falar sobre racismo, para falar sobre machismo, e aí acabou. Não é um projeto ao qual é dado seguimento, né, dado sequência. Então, acaba ficando só algo para se cumprir tabela. E esse tipo de formação realmente é de grande relevância para o professor, né, para estar trabalhando com os seus alunos. E até quando tem também esses temas para serem trabalhados com os alunos, é mais ou menos naquela pegada também parecida. Tipo, gente, tem um projetinho aqui que nós vamos trabalhar sobre esse tema com os alunos. É meio que
como você, é o dia, é Páscoa, é dia do ímpio, sabe? Vamos fazer isso, esse dia acabou, sabe? Então, não é algo no qual, assim, são projetos, temas, nos quais a escola se aprofunda. Né? A própria Secretaria de Educação não investe nisso. Então, isso aqui é realmente algo que a escola carece muito. Então, achei bacana pra caramba da parte de vocês, assim, né, estarem dando uma ênfase nesse aspecto. Muito boa pergunta, viu, João? Alguém quer responder o João? Acho que o Wilson já tinha pensado nisso, né? Mas quem quiser ir respondendo, já pode falar, viu? Pode ir, Wilson. Wilson, eu não estou conseguindo te ouvir, camarada. Não estou te ouvindo. Desculpa. Desliguei o microfone aqui. Ah, tá. Muito bem, então. Então, João, na composição, né, na construção do plano de governo que se refere à educação, nós observamos que existem dentro da educação demandas que são do governo federal, demandas que são do governo do estado e demandas que são do município. E aí a gente precisa situar que no momento, o pessoal aqui de Araraquara está disputando o município, né? Então, existem questões, por exemplo, no processo de formação continuada dos professores, onde nós podemos contribuir de forma muito expressiva, né? E é justamente na comunicação com a universidade que nós vemos a possibilidade de fomentar mais ainda esse debate do ponto de vista de formação dos professores, né? Então, é nessa aproximação com a universidade que nós vemos condições de dar conta dessa demanda que você levantou. Isso porque a universidade, e eu posso falar porque ainda estou na universidade, né? Eu estou fazendo mestrado em Ciências Sociais aqui na Unesp, a universidade é constantemente tensionada nesse sentido, né? De formar educadores que tenham condições de absorver essa demanda do debate acerca de questão étnico-racial e de gênero dentro do seu processo formativo, né? E, para além disso, né, para além dessa contribuição da aproximação com a universidade, existe também, e isso faz parte do nosso programa, a contribuição mesmo para que as escolas, de fato, insiram pautas desse tipo no seu plano político-pedagógico. Porque também tem essa questão, né? O município, a Secretaria de Educação, tem um limite, que é o plano político-pedagógico da escola. Então, a ideia é favorecer que não só seja oferecida pela Secretaria, mas que as escolas absorvam isso no seu plano político-pedagógico. E aí, sim, a gente vai ter, de fato, política pública para discutir isso, para levar essas demandas para o universo escolar, para a sala de aula. Então, é um pouco os caminhos que nós pretendemos percorrer para chegar nessas questões que você levantou. Obrigado, camarada Eudes. Alguém mais queria responder essa pergunta? A gente já pode ir encaminhando. Beleza. Gente, então, agora a gente vai partir para o encerramento, né? Eu vou falar aqui os agradecimentos finais. Queria agradecer a todos que estiveram aqui aguentando 1h30 de live. Queria agradecer as pessoas que estão contribuindo também no Facebook, né? As pessoas que fizeram perguntas, as pessoas que não são do pessoal, mas também as pessoas que são, né? Quero ressaltar também os nossos pré-candidatos que estão aqui. Eu também sou pré-candidato, a Renato, o Alberto, que está aqui, o Eudes, a Lúcia, e a Maria Hermínia, são são alguns dos nossos pré-candidatos. A gente tem mais pré-candidatos, né? Somos 12. A gente vai fazer também o Vermelho, que também passou aqui, né? O Sérgio acabou de me lembrar aqui no privado que o Vermelho também é pré-candidato, né? Então, olha, a gente está aberto, sim, né, às sugestões, né? A gente fez essa apresentação, mas já estamos encerrando o plano de educação. Vamos fazer outras plenárias desse tipo. Deu uma certa dificuldade para a gente
fazer essa plenária, porque a gente não tinha muita noção técnica realmente para fazer isso, mas deu certo no final, e isso foi muito bom. Então, eu quero convidar as pessoas a conhecerem o pessoal, conhecerem o nosso programa, conhecerem a nossa chapa. Vamos apresentar, sim, todos os candidatos a vereadores, vamos apresentar todo o nosso programa, né, durante essa pré-campanha também, e também, durante uma parte da nossa campanha, vamos apresentar o programa e vamos fazer reapresentações. Então, vamos colocar novamente os nossos projetos, nossas principais bandeiras, sempre que a gente puder, nas nossas páginas e perfis que a gente tem aí, né? Então, é isso. Alguém queria falar um agradecimento final, né? Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado. Vamos... Agradecer mesmo a todos que participaram, a todas que participaram. A satisfação estar nesse debate, que tem me ensinado muito, inclusive, do ponto de vista pessoal. Então é isso, gente. Espero que a gente se encontre as outras plenárias a respeito do nosso plano de governo logo menos. Um Beleza. abraço.